Dentre as várias preocupações que a gente tem na hora de escrever a redação, a não repetição de palavras é uma das que quase deixa a gente sem dormir. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como evitar essas repetições. Mas antes disso, eu queria te falar duas coisinhas. É importante você entender que você só vai ser descontado pela repetição de palavras se isso for considerado um vício de linguagem, ou seja, se isso for recorrente. Se vocês verem, por exemplo, em vários textos 1000, eu já analisei um aqui com vocês, caso não tenha visto esse vídeo, dá uma olhadinha ali no card, você vai reparar que naquele texto 1000, algumas palavras são sim repetidas, mas que na leitura do texto como um todo a gente nem percebe, porque elas acontecem assim, vez ou outra. Então não precisa se preocupar de acontecer uma, duas vezes no seu texto. A segunda coisa que eu queria te falar, antes de dar as dicas para não repetir as palavras, é que essas mudanças que eu vou te propor, você só deve fazer no final do texto, antes de passar limpo. Quando eu te falei como escrever a redação, eu te disse que você vai fazer isso em 3 passos: o planejamento, a escrita e a revisão. Essa busca das palavras novas para substituir as repetições, você só vai fazer nesse momento de revisão antes de passar limpo, não nas outras partes. Você não deve parar a sua escrita para ficar procurando sinônimo, para ficar procurando outras palavras, porque isso pode barrar a tua linha de raciocínio e fazer com que você não desenvolva o texto como poderia. Se você vê que está repetindo, grifa ali enquanto faz o rascunho e segue a vida, segue escrevendo e só substitui depois na hora de revisar. Dito isso, agora sim a gente vai ver 2 formas de não repetir palavras. A primeira coisa é que nem sempre a palavra precisa ser repetida. Às vezes ela pode ser excluída e não vai fazer diferença nenhuma, ou você pode utilizar um pronome no lugar dela. Lembra lá? O pronome é o que está no lugar do nome. Eu vou te mostrar depois num exemplo como se usa os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, eles podem ser colocados ali no lugar de algum substantivo que você usaria para não repetir esse substantivo. A segunda forma, e essa é a mais comum, é procurar por sinônimos. E é aí que eu quero chegar. Porque quando a gente pensa em sinônimos, a gente pensa naqueles sinônimos assim, exatamente o mesmo termo. E para você se referir a um termo na redação, não precisa ser exatamente assim. Porque, de fato, se você procurar só sinônimos dos termos, você vai ficar muito restrito a poucas palavras. E aí, necessariamente, elas vão se repetir. Quando você pensar em sinônimo, pensa que você está pensando em vários elementos dentro de um mesmo campo de sentido, mas que não querem dizer necessariamente a mesma coisa. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade é em como mencionar várias vezes o tema da redação, porque ele vai precisar aparecer em todos os nossos parágrafos e eu não sei direito como mencionar. Para vocês terem uma ideia, no Enem de 2018, o tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa manipulação do comportamento, quais as possibilidades que a gente podia usar para lidar com ela? A vulnerabilidade do usuário, a falta de opinião do usuário, tudo isso, repara, não é sinônimo de manipulação, mas era considerado sinônimo, era considerado referência ao tema no Enem de 2018. Então não se preocupem em lidar com sinônimos que digam assim, exatamente a mesma coisa. Você pode buscar coisas mais amplas, mas que dentro do contexto façam sentido com aquele referente. Eu trouxe aqui para vocês um texto nota 1000 no Enem 2018, para a gente ver como é que essa candidata, que tirou nota máxima, utilizou do termo controle de dados, que era um dos elementos do tema do Enem 2018, como é que ela se referenciou a esse controle de dados em diferentes momentos do texto, para que vocês vejam como nem sempre ela se referencia com um sinônimo exato, dizendo exatamente a mesma coisa, mas no contexto a gente consegue perceber que ela está falando do controle de dados. Essa redação que eu vou mostrar agora está aqui na descrição do vídeo, baixa lá que você consegue me acompanhar aqui na leitura. Aqui na introdução,
ela já faz menção ao controle de dados 2 vezes. A primeira vez, repara, ela está falando ali na linha 3 e 4, acesso aos seus dados. Vejam bem, acesso e controle não é a mesma coisa, mas dentro desse contexto, eles estão se referindo à parte do tema. E depois, lembra quando eu falei do pronome, dos pronomes demonstrativos? Olha só, ainda na linha 4, ela vai se referir de novo ao acesso dos dados, mas ela fala assim, ó, esse processo é executado por empresas. Então, ela trocou o controle de dados por esse, que é um pronome demonstrativo, só que sempre quando você trouxer o pronome demonstrativo, é importante colocar um referente junto, uma explicaçãozinha junto. Então, ela colocou assim, esse processo, porque daí ela evita de repetir. O que ela queria dizer aqui é, nesse sentido, o controle de dados é executado, mas ela trocou esse controle de dados por esse processo. Depois, vejam que lá no primeiro desenvolvimento, ela de novo vai falar do controle de dados, porque é importante falar dele, que faz parte do tema, em todos os parágrafos. E ali na linha 9, ó, ela fala assim, nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal. Esse acesso pessoal, a gente sabe, não é um sinônimo de controle de dados, mas percebam que nesse contexto da escrita, fica claro que quando ela fala do acesso virtual para influenciar o usuário, é esse acesso que o usuário tem, que alimenta o algoritmo, que está relacionado ao controle de dados. No segundo desenvolvimento, repara, ela fala lá na linha 21, o uso das informações virtuais. Vejam, ela não está presa a sinônimos exatamente iguais ao controle de dados, mas uso de informações virtuais faz referência ao controle de dados. E por fim, lá na conclusão, só lá que ela vai falar de controle de dados. Até então, reparem que ela nem tinha usado esse termo. Aí lá na linha 24, de fato, ela usa controle de dados. Eu acho que essa redação é um bom exemplo, ora ali de como ela usou pronome, mas sobretudo de que quando a gente fala em sinônimo para se referir aos termos, sobretudo aos termos presentes no tema de redação, que precisam aparecer várias vezes, a gente não precisa ficar preso a um universo de sinônimos como a gramática diz, sabe? Sinônimos idênticos. Mas pensem em elementos que façam referências. Assim eu acho que fica um pouco mais tranquilo e vocês abrem aí um leque de possibilidades para fazer as referências e evitar a repetição de palavras. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não esquece de olhar ali na descrição do vídeo a aula sobre esse tema e várias outras aulas de redação e também se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque eu te espero na próxima aula.